E eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite a palavra que está lá no texto de Deuteronômio. Deuteronômio 1, a partir do 19. Então diz assim a palavra do Senhor: Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que viste, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos à casa de Parném. Então eu vos disse: tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós chegastes a mim e disseste: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu bem, e de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se e subiram a região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol. E tomaram do fruto da terra nas mãos, e não o trouxeram, e nos informaram, dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruí-los. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos anaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco, diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho pelo qual andastes, até chegares a este lugar. Mas nem por isso cresce no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Está se referindo a Moisés. Josué, filho de Nun, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos meninos, de quem disseste: por presa serão, e os vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do mar vermelho. Aqui então, um pequeno panorama sobre o que aconteceu aqui. Deus podia ter dissesse para Moisés: ó Moisés, pega o povo e leva, e vai invadir a terra, vai tomar conta da terra de Canaã. Deus não fez isso. Deus foi tão gracioso com eles que ele resolveu, ele só tinha dado um padrão: a terra é boa, vocês vão herdar, a terra é boa. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua generosidade, ele pensou diferente. Não, falou para Moisés: ó, pega um de cada tribo e manda o líder de cada tribo lá e espiar a terra. Vão mesmo você ver
que acontece lá. Fazem vocês a avaliação de tudo que tem lá. Depois trazem um relatório. Mas esse relatório que eles trouxeram não foi muito agradável. O povo recebeu esse relatório com muita incredulidade. O que gerou neles sentimento muito grande de medo, de angústia, de insegurança, fraqueza na fé. Toda a geração perdeu a alegria e a provisão de Deus. E os corações deles totalmente entristecidos diante do relatório que eles receberam desses espias. Foram 12, mas 10 deram um relatório que não foi completo. Apenas 2, Josué e Caleb, deram um relatório totalmente bem detalhado e verdadeiro. Mas o povo, diante do que eles ouviram, recusaram-se a obedecer ao Senhor. Recusaram-se a confiar em Deus e a submeter-se ao plano dele. Eles deram mais crédito ao relatório daqueles espias, daqueles homens, do que acreditaram nas promessas do Senhor. A fé deles foi roubada diante das circunstâncias que viriam pela frente, a terra que eles teriam que habitar. Então, um cenário que tomou conta da congregação de Israel. Ele fala depois no versículo 14 que Deus, em função de tudo isso, dessa indignação, dessa rebeldia, dessa incredulidade, Deus se afastou. Deus se retirou deles. Mas eu queria compartilhar nessa noite algumas considerações que eu ver com vocês nessa noite, com a igreja. Que a primeira situação é que nós devemos evitar justificativas em relação à lei de Deus. Eles receberam um relatório. Não foi nada agradável. E aí eles começaram a se desculpar. Olha, as cidades são fortificadas até o céu, a maneira que eles pensaram, não é? Que as cidades, elas eram fortificadas, eram construídas em montes altos, para parecer realmente mais alto do que realmente era. Geralmente a maioria dessas cidades, as fortalezas, eram construídas de 9 a 15 metros de altura, quer dizer, realmente eram as fortalezas. E eles se amedrontaram com isso, então começaram a encontrar justificativas. Olha, as cidades são fortificadas, são muito grandes, tem homens poderosos, existem homens de grande estatura, os anaquins que falam que tem anaquins gigantes, e tudo isso gerou muita angústia no meio deles, muito medo, muita insegurança, muito pessimismo, uma incredulidade total diante do relatório que eles ouviram de 10 espias. 2 tiveram uma visão totalmente diferente. Depois eu vou falar um pouquinho. Esses 10 espias, eles se concentraram na força do inimigo. Na força do inimigo. Eles se preocuparam com o inimigo. Eles não se preocuparam com o Senhor. Porque o Senhor tinha agido de forma grandiosa no meio deles. O Senhor estava com eles. Dizia aqui no versículo 33, aí diz que de noite eles andavam com eles, uma coluna de fogo, e durante o dia numa nuvem. No deserto, gente, eu não
sei como é que é o deserto, mas pelo que a gente vê em documentários, durante a noite é muito frio. E durante o dia é muito quente, calor que vai a temperaturas altíssimas. E à noite a temperatura baixa considerável, fica frio. Então imagina aquela nuvem, né? A gente já fica assim, até deslumbrado com a lua, quando ela está bem cheia, bonita, dá uma claridade, assim. Imagina um negócio de fogo assim por cima, né? Iluminando todos o acampamento deles lá. Isso é uma coisa fantástica. E além do mais, eles já tinham visto um milagre lá na abertura do Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho, coisa fantástica, isso é uma coisa, diziam, fenomenal, né? Coisa extraordinária, o mar sendo separado para eles poderem atravessar. E assim mesmo eles eram um pouco forte apenas, cidades eram fortificadas, não eram cidades grandes. Havia um pouco de gigantes, mas eles tinham nada, Deus, vocês podem ir que vocês vão. Moisés estava orientando para eles, não temam. Mas não quiseram dar ouvido à palavra do Senhor, às promessas do Senhor. A segunda situação que eu queria compartilhar é que nós não podemos deixar a incredulidade tomar conta do nosso coração. A fé no nosso Senhor Jesus Cristo tem que ser maior. A fé em Deus tem que ser maior. Sabe, eles já tinham visto grande coisa que o Senhor tinha feito no meio deles. E a incredulidade tomou conta do coração deles. A falta de fé tomou conta do coração deles. Se nós vamos ver no decorrer do texto, eles foram punidos. Deus, vocês vão usar, né? A ver, Deus foi injusto. Não, Deus foi injusto. Porque eles desobedeceram, se rebelaram contra o Senhor, murmuraram contra o Senhor. Também contra o líder, contra Moisés também. Por isso Moisés também não entrou lá. Deus apenas fez ele olhar, subir no monte e olhar. Mas Moisés também não entrou por causa do povo, da murmuração, da rebeldia do povo contra o líder. E Moisés fala bem claro aqui: o Senhor também se indignou comigo. E quando eu me deparei na primeira vez com esse texto, quando Moisés não conseguiu entrar na terra prometida, eu achei que Deus foi muito injusto com ele. Puxa vida, ele era um líder, ele não entrou. Por causa da rebeldia do povo. O povo se rebelou. Eu acredito que ele ficou tão nervoso que fez coisa diferente. Deus falou uma situação para ele: faça isso. E ele, eu acho que ficou tão irritado com o povo, né? O povo estava murmurando tanto, estava sendo rebelde, a ponto de ele fazer as coisas na emoção, sem pensar. Por isso que eles acabam desobedecendo ao Senhor. Eles também invalidaram a palavra do Senhor. Deus se revelou de tantas formas para eles. Moisés falando várias vezes para eles, renovando alianças. Eles não deram crédito à palavra do Senhor. Eles fraquejaram na fé. A fé dele foi roubada pelas circunstâncias, pelo que eles receberam no relatório, pelos grandes desafios que eles tinham pela frente, pelos grandes problemas que eles tinham que enfrentar, pelas grandes lutas que eles tinham que guerrear. Por isso que se abateu sobre eles. Eu acredito que muitas vezes também acontece isso conosco também. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual muito grande. E muitas vezes isso pode acontecer conosco, sim. O inimigo começa a dar sinal aí, colocando dúvidas, dizendo que não é bem assim. Não vai. Começa a colocar em dúvida a nossa fé. Então esse é um cuidado que nós temos que ter.
temos que realmente acreditar na promessa de Deus. Deus não vai botar nós numa roubada. Deus disse para eles: olha, a terra é boa, a terra é boa, que nos dá o Senhor. Eles me disseram, olha, realmente, eles confirmaram, a terra que o Senhor vai nos dar é boa. Uma terra que emana leite e mel. Mas eles tinham que enfrentar, tinham que invadir a terra, tinham que tomar posse da terra. Eles tinham que lutar muito. E mesmo assim eles não acreditaram no Senhor. Não deram ouvidos ao Senhor. Nós temos que permanecer firmes na fé, não importando as circunstâncias que vão aparecer. Não importa. Vai vir grandes situações diante de nós, grandes desafios pela frente. Mas se nós permanecermos firmes na fé, obedientes ao que o Senhor diz, nós vamos ser abençoados, com certeza. Mas nós temos que permanecer firmes. Eu vejo hoje que nos dias que nós estamos enfrentando hoje, o cristão tem que ser corajoso. Ele tem que ser corajoso. Tem que ser valente. Nós nunca devemos esquecer que Deus, além de estar conosco, Ele vai à nossa frente para preparar o caminho e dar-nos a vitória. Aí no 33 diz: eu sei que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar. De noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Deus vai na nossa frente. Apenas nós temos que estar com o coração disposto a obedecer, a permanecer firme. Não interessa o que vai acontecer, porque eu tenho um Senhor tremendo, um Senhor que é muito maior que qualquer problema que possa aparecer. O coração deles se abateu de forma assim, foi acometido de uma tristeza enorme. Ficaram sem reação. Uma condição do estado de espírito deles, o coração deles. Então aquilo foi alimentado pela murmuração, rebeldia, pessimismo, sabe? E isso chamou a atenção de Deus. Tem um momento que Deus lá, não sei se alguém quer depois me anotar, eu só anotei no livro de Números, lá em 14, Deus disse para Moisés: olha, Moisés, até quando esse povo vai ficar me provocando? Com essa murmuração, com essa rebeldia, até quando eles vão ficar me provocando? Até quando vão crer em mim? Eu fiz um monte de sinais no meio deles. E estou fazendo ainda. Será que não? Não é o suficiente? No deserto, quando eles foram alimentados no deserto, eu não sei, mas eu nunca vi codorna viver no deserto. Codornizes falam, nunca vi. Eu acho que não tem. O habitat da codorna não é no deserto. Mas eles foram alimentados com codornizes. Maná, aquilo é uma coisa extraordinária, coisa fantástica. Provocaram a ira de Deus. Sabe, atitudes, às vezes também nas igrejas acontecem as atitudes de rebeldia, de murmuração, de contendas. O que vai acontecer? Vai retardar as bênçãos do Senhor. Pode retardar as bênçãos do Senhor. Sim, pode. Se há irmãos rebeldes, e tem, às vezes, o costume de ficar murmurando, às vezes, pode retardar a bênção do Senhor, sim.
temos que ter um espírito de ousadia, de coragem. Nós estamos vendo depois do contexto aqui, logo depois, continua no 41, Deus tinha falado para ele: olha, vocês vão ficar por aqui, não vão subir para o monte lá. Não, e eles foram, eles foram até o monte, lá eles foram derrotados. Acabaram sendo derrotados. Numa luta, então aí veio, os amorreus foram subindo e lá pelejaram contra eles, eles foram derrotados. Aí diz no 45: tomaste-vos, pois, e choraste perante o Senhor, porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos para vós. E olha o cuidado que nós temos que ter, que muitas vezes o Senhor pode se retirar de campo. Por um certo momento, talvez, não sempre, mas Ele pode se retirar, dependendo do estado do nosso coração. Ele pode retardar a bênção para nós. Não só individualmente, mas também pela igreja. Então é um cuidado que a gente tem que ter. Todo mundo quer ser abençoado? Claro, nós queremos ser abençoados. Mas agora também, em contrapartida, temos que fazer aquilo que o Senhor manda, aquilo que a palavra diz, é a obediência. Diz que a obediência alegra o coração do Senhor e atrai a presença dEle. O coração obediente atrai a presença do Senhor e alegra o coração dEle. Deus tem prazer em repartir os seus projetos e as suas mais variadas bênçãos que nós. Deus ama profundamente aqueles que sentem prazer nos seus mandamentos. Se nós vamos ver desde o decorrer até todo o Antigo Testamento, o povo de Deus foi muito oscilante aqui. Muito oscilante na fé. Muito oscilante. Não tiveram uma constância. Aqui Deus, eu falei que deu 10 espias, tinha dado um resultado que não foi favorável. Josué e Caleb, eles viram o mesmo cenário que os outros 10 viram. O mesmo cenário, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, mas eles o coração deles não se abalou pelas circunstâncias, pelos problemas que viram lá, porque eles acreditaram, eles tinham no coração um Deus que era maior que tudo aquilo, porque Josué e Caleb mantiveram o foco. Estavam focados, Deus ia dar aquela herança para eles, aquela terra que manava leite e mel, e eles estavam focados naquilo. Por isso que eles permaneceram, foram perseverantes na fé, demonstraram firmeza nas promessas de Deus. Eles não olharam as circunstâncias, não quiseram saber se tinha cidades que eram fortificadas, se as cidades haviam gigantes, havia um exército poderoso, um rei lá, talvez um rei totalmente cruel. Não, eles não olharam isso. Eles focaram naquilo que Deus tinha para eles. Enquanto que os outros espias não tiveram esse mesmo espírito, essa mesma visão nos seus corações. Nós estamos vivendo tempos bastante críticos. Como eu falei, uma guerra espiritual muito grande. E a gente não sabe o que vem pela frente. Nós temos que manter o foco em Deus, em Jesus. Ficar firmes na fé, não fraquejar. Porque é sendo perseverante que nós vamos ser vencedores. Sendo perseverantes, nós vamos ser vencedores. Nós sabemos que os nossos adversários espirituais, eles são mais fortes que nós, muitas vezes, com certeza. Mas agora, Deus,
aquele que está em nós, é muito maior do que esses adversários espirituais. Isso nós não devemos esquecer. Nós podemos, os nossos adversários espirituais são mais fortes que nós, tá? Mas não são mais fortes que o nosso Deus. Amém. Que o Senhor dos Exércitos. Amém. Isso nós não devemos esquecer. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Um texto muito conhecido, de 1 João 4,4. Porque nós temos a Jesus, aquele que vai na frente por nós, aquele que já pagou tudo na cruz, já carregou o fardo lá na cruz. Agora nós temos apenas que seguir. Então, devemos manter o foco em Deus e não nos obstáculos da vida. O diabo vem e quer nos criar confusão. Hoje tem muito entrando nas igrejas, muitas heresias, muitas coisas ruins. O diabo quer atrapalhar a obra do Senhor. Mas os planos do Senhor jamais serão frustrados. E o diabo é o único que está derrotado. E ele vai fazer de tudo para que realmente a obra do Senhor não cresça, para que realmente o povo de Deus não seja vitorioso. Vai fazer tudo. Mas nós temos que ficar firmes, confiar plenamente no Senhor, sermos cristãos de coragem. A gente viu enquanto de oração na sexta-feira, ousados, permanecer firmes, inabaláveis. Até compartilhei sexta-noite, eu disse que sem Deus, ou sem Jesus, temos um fim sem esperança. Agora com Deus, ou Jesus, nós temos uma esperança sem fim. Amém. Interessante. Com Deus, nós temos um fim sem esperança. Mas agora, sem Deus, agora com Deus, nós temos uma esperança sem fim. Olha, eu vejo que hoje muitos cristãos se desviam porque eles não conseguem perseverar diante também de tamanhas dificuldades que cruzam na vida deles. O segredo nosso como cristão é perseverar. Não tem outra alternativa. E buscar o Senhor em oração. Clamar ao Senhor. Olha que coisa aqui quando Deus diz, Deus se retirou do meio deles. Eles viram Deus fazer milagres extraordinários. E agora Deus se retira dele, do meio deles. Por causa de uma rebeldia, uma murmuração, uma incredulidade, uma desobediência. Deus retirou o time de campo. Deus dos anjos se retirou do meio deles. E isso pode acontecer com a igreja também, de não ser abençoado. Deus pode, opa, o Pedro está fazendo isso, eu vou dar uma freada nele, vou dar uma segurada. Queria abençoá-lo ele nessa semana, eu vou ter que dar uma segurada. Vou ter que discipliná-lo. Quem sabe só o ano que vem não vai ser assim. Deus pode. Aquele povo foi tão murmurador. Quando comecei, sabe, lendo ali, o povo ficou no deserto. Cara, peregrinos no deserto. E Deus foi justo. Eles não entraram, nem Moisés. Apenas Josué e Caleb, depois daí uma outra geração, tomaram posse da terra prometida. Quando eu
achei que Deus foi muito justo com Moisés. Mas é a justiça de Deus. Deus é justo. Deus é justo. E depois também Moisés ainda, no decorrer do texto, Moisés intercede pelo povo, né? Pede a Deus, pede perdão pelo povo. E Deus perdoou. Mas eles não entraram. Eles não entraram. Deus perdoou eles, mas eles não entraram na terra prometida. Apenas Caleb e Josué que deu sequência, depois foi o livro também. Deus perdoou, sim. Moisés intercedeu, pediu perdão pelo povo, mas a sentença do Senhor continuou contra eles. Eles não entraram na terra prometida. Moisés apenas, Deus levou ele para um monte, ele viu de longe. Ele teve a oportunidade de olhar de longe, não ficou. Josué e Caleb foram aqui os únicos dois dessa geração que saiu do Egito, que foram privilegiados, porque eles mantiveram o foco, mantiveram o alvo, não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Eles fixaram a direção nas promessas do Senhor. Eles se lembraram, não, o Senhor nosso, nós temos um Deus grandioso. O Senhor nosso Deus vai na frente, vai lutar por nós. Apenas temos que tomar posse. Então, meu desejo é que realmente a igreja permaneça firme. Como eu já falei, vão vir tempos difíceis, de muitas lutas, muitas dificuldades, mas tenho a certeza, nós temos um Deus que é maior que tudo isso. É alguém que vai na nossa frente e já vai iluminando o caminho, já vai tirando os tropeços, para a gente chegar lá no final e sermos vitoriosos. Essa é a mensagem que eu queria deixar para a congregação nessa noite, essa palavra. Realmente não esmoreçam na fé, perseverem, se coloquem em oração, busquem a presença do Senhor, porque eu tenho certeza, nós queremos entrar na terra de Canaã. Jesus está voltando, e nós temos, como nós vimos também sexta-feira, nós temos que estar vigilantes, e mesmo sendo vigilantes, nós temos que estar firmes na fé, sendo corajosos, enfrentando as dificuldades, com Deus ao nosso lado, com Jesus na nossa frente. E aí sim, nada vai impedir o agir de Deus, o mover do Espírito Santo na nossa vida e na vida da igreja. Quem só vai sair ganhando diante de uma obediência são todos nós, a igreja toda. A gente viu aqui que por causa da murmuração, da rebeldia, eles não alcançaram o que Deus tinha prometido para eles, porque eles não acreditaram, eles murmuraram. Então nós temos também que ficar firmes, não importa a situação, não importa aquilo que está ao nosso redor. O Senhor quer fazer coisas grandiosas. Amém. Eu creio que esses espias que foram mandados para aquela terra, 10 acabaram olhando mais para o poder do inimigo e acabaram se esquecendo do que Deus é capaz de fazer, e que Deus já tinha livrado eles, já tinha operado no meio deles. Às vezes nós somos assim, às vezes nós acabamos até por duvidar daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Às vezes nós nos tornamos tão pessimistas que é como se nós estivéssemos duvidando da capacidade de Deus de resolver aquilo que nós não podemos resolver. Então nós temos que ter esse cuidado de não olhar para o poder do inimigo, mas antes nos lembrarmos de que para Deus nada é impossível. A palavra do Senhor diz que para Ele nada é demasiadamente grande. Ele pode vencer todas as coisas. Diante do inimigo, nós precisamos olhar para aquele que luta por nós, e não ficar olhando para a força do inimigo,
porque isso na verdade é também duvidar do poder de Deus na nossa vida, e isso desagrada a Deus. Nós precisamos entregar a vida de uma maneira que nós tenhamos a confiança total no Senhor, e assim Ele vai poder operar também na nossa vida. Porque chegará momentos onde nós precisamos ter uma decisão, nós precisamos ter uma atitude, mas aí a gente se acovarda, a gente se diminui, e Deus acaba tão se retirando, ou Deus acaba tão tendo que trabalhar ainda mais no nosso coração, e nós fizemos com que isso acabe sendo adiado, talvez uma libertação, talvez algo na nossa vida, né? Porque nós temos algo para nos alegrar, nós temos algo que nos traz a esperança. Foi que Jesus Cristo já veio, já morreu por nós, se entregou na cruz por cada um que está aqui esta noite, por todos aqueles que o receberam. A palavra diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós temos essa alegria e nós temos essa confiança que Jesus já veio e já venceu a morte, e Ele está vivo. Amém.